Vou-vos falar de métodos de implementação do trabalho colaborativo. Ora bem, isto é uma faceta muito importante porque tudo pode se otimizar e ser um sucesso ou um falhanço completo. Vamos então ver o que fazer. Primeiro, perfis dos participantes, como já vos disse, podem ser os de coordenador, os de porta-voz do próprio processo e os realizadores de tarefas. É preciso ter isto bem caracterizado. Os passos para a realização do trabalho são caracterizar o problema, definir objetivos do trabalho, identificar perfis dos membros da equipe e identificar recursos e encontrá-los. Sem isto é extremamente difícil ou quase impossível implementar o projeto. Mas mais, definir alternativas de trabalho, porque pode-se iniciar de uma forma e não ser essa a forma mais adequada, distribuir tarefas, calendário de execução dos trabalhos, coordenar, moderar e consensualizar processos, avaliar se é necessário reestruturar e preparar as conclusões finais, porque no fundo este é o grande objetivo. Vamos então ver aqui alguns aspectos. Caracterizar o problema consiste em identificar detalhadamente o problema e formas de abordar a questão. Portanto, temos os dados de entrada, aquilo que me perguntam, e os dados de saída, o que devo dizer e com que detalhe o devo fazer. Que mais? Temos definir objetivos do trabalho. Definir objetivos globais e subobjetivos. Objetivos individuais e estruturar a opinião de todos. Portanto, deve ser, por isso, um trabalho global, onde está retratado cada um dos aspectos que nos propusemos abordar. Temos ainda um aspecto importante. O maior inimigo de um bom plano é sonhar com um plano perfeito. Não há planos perfeitos. Há sempre um ou outro detalhe menos bom, mas que é preciso otimizar o melhor possível. Carl von Clausewitz. Bom, identificar o perfil dos membros da equipe e integrá-los. Que informação tens dos membros da equipe e qual necessitas, que pessoas te convêm para o trabalho, onde podes ir procurar a informação que necessitas, ou melhor, que passos tens que dar para o conseguir e quanto tempo e que orçamento tens para a sua implementação. Mas o passo seguinte é mobilizar os membros do grupo. E não é só escolher os melhores, é escolher os melhores dos melhores. Vamos então ao passo seguinte: identificar os recursos necessários e integrá-los. As competências, as habilidades e a experiência. Isto são passos fundamentais. O desenho não é somente o que se vê e sente, é igualmente como as coisas funcionam. E isso é de um homem muito conhecido, Steve Jobs. Mais, definir um plano alternativo e de trabalho. Fazer reuniões de brainstorming, construir o plano e, se for necessário, reformula os teus planos e reformula os processos, reformula os orçamentos. Tudo isto é importante para o êxito do teu trabalho. Que mais? Distribuição de tarefas. Gere pessoas, recursos e informação. Toma em consideração experiências anteriores. Define uma sequência de ações. Define objetivos e compromissos. E tem sempre um plano B disponível. Repara que descobre o buraco por onde pode passar o teu plano. Isto é fundamental. Mas mais, o calendário de execução dos trabalhos é um aspecto muito importante. Ser muito bem sistematizado e que define, portanto, o teu roadmap de execução. Caso isso, é uma dispersão total e o caminho para o insucesso. Bom, coordenar e moderar. Define regras, molda a tua equipe e guia, coordena as ações a implementar no calendário e mobiliza completamente a tua equipe.
Nada funciona em condições se a tua equipe não estiver motivada e mobilizada. O que mais é que podemos dizer? Restaurar ou reestruturar, se necessário. Atenção aos desvios e, se necessário, implementa o plano B. Isso é fundamental. A melhor maneira de ter uma boa ideia é ter muitas ideias. Mas, atenção, tens de ter sempre um plano B para as emergências. A energia e o talento podem ser mais importantes que o orçamento. Steve Jobs again. Preparar as conclusões e a informação final. Este é um ponto importante do processo. Porquê? Porque são as conclusões que vão ser lidas como resultado do teu trabalho. Deve ser, portanto, simples, preciso e conciso o relatório que vais fazer. Mas tem métodos. Não é difícil fazer um relatório. O difícil é fazer algo diferente e melhor. Porque senão é mais um elemento sem conteúdo. Portanto, a informação final temos em vários formatos. Portanto, temos um formato escrito, um formato multimédia para a sua apresentação, etc. Vamos ver alguns detalhes de como isto se faz. A importância dos vários formatos. O formato escrito pode ser sob uma forma sintética, um executive summary, ou em forma detalhada daquilo que nós fizemos. Depende dos casos. Tens que identificar. Portanto, o formato multimédia tens em formatos de apresentação individual e apresentação em grupo. A minha experiência é que, em determinados casos, a apresentação em grupo é muito valorizada. Aliás, veja-se a forma como hoje se fazem muitas apresentações que podem ser vistas em vários canais de televisão. Mas mais, a informação final e a apresentação. Reparem, esta foi uma apresentação que eu fiz na Universidade de Cádiz, eu e o professor Sisto Cubo, e resultou muito bem. Portanto, a apresentação individual em grupo, não vou adjetivar mais sobre esta temática, mas as partes da informação temos como que a capa, o índice, o resumo, o corpo da apresentação, as conclusões, as referências e, finalmente, anexos, se forem necessários fazê-lo. Ora bem, fases da apresentação de um tema. Portanto, introdução, sintetiza o que vais apresentar na exposição de forma global ou por blocos com base em frases-chave, frases âncora. Deves fazer o quê? Ilustração de comentários para enfatizar, reflexão, mensagens reflexivas e conclusão. E isto deve ser organizado por blocos e por fases, onde, obviamente, a exposição é a fase mais importante e mais detalhada de todo o processo. Mas nós podemos ter isto organizado por tópicos, e a apresentação por tópicos implica que cada tópico deve obedecer igualmente a estes pontos-chave: introdução, exposição, ilustração, reflexão e conclusão. Bom trabalho de grupo é o que vos desejo. E muito obrigado pela vossa atenção.